Oi, bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é um podcast sobre como reprogramar a economia para que ela não fique só nas mãos dos ricos e poderosos, mas sirva a todas as pessoas do planeta. O mundo perde pelo menos 427 bilhões de dólares por ano para abrigos fiscais, devido aos abusos tributários internacionais cometidos por várias corporações multinacionais e super ricos. Esses números estão no recém-lançado relatório Estado da Justiça Fiscal, que fala do custo econômico e social do abuso fiscal internacional. Mas o valor total do abuso fiscal é muito maior. No episódio 20 do É da Sua Conta, detalharemos esse estudo elaborado pela Tax Justice Network junto com a Global Alliance for Tax Justice e a Internacional do Serviço Público. Ai, Grazi, que fim de ano. No mínimo estranho, né? Porque eu conheço tantas pessoas que não vão ter muito para comemorar porque perderam entes queridos ou para a Covid-19 ou porque já tinham algum problema de saúde, mas não encontraram atendimento adequado nos hospitais públicos no Brasil. E eu conheço alguns profissionais da saúde que literalmente deram a vida tentando salvar pacientes e que sequer possuem equipamentos de proteção individual adequados. Sabe o que é mais indignante? Um monte de grandes empresas deixando de pagar impostos e enviando seus lucros para abrigos fiscais nesse momento. É muita maldade, Grazi. Os recursos estariam aí e poderiam ser usados para salvar muitas vidas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Dos 427 bilhões de dólares que o mundo perde por ano devido a abusos fiscais internacionais, a maior parte, 245 bilhões de dólares, é por desvio de lucros de várias corporações multinacionais para países onde pagam zero ou muito pouco em impostos. E os outros 182 bilhões de dólares são enviados a esses abrigos fiscais por super ricos. E esses valores nem se referem a todo o abuso fiscal cometido. Por exemplo, não inclui abuso fiscal praticado por empresas com um volume de negócios inferior a 750 milhões de dólares. Outros estudos estimam que existe em torno de 32 trilhões de dólares offshore. O Alex Cobham, diretor executivo da Tax Justice Network, explica de onde vêm os números do estudo. O relatório está trabalhando com dados relativamente novos da OCDE. São dados agregados de relatórios, país por país, das corporações multinacionais. É um mecanismo proposto originalmente pela Tax Justice Network em 2003, que finalmente em 2015 a OCDE criou padrões para ele. Pela primeira vez, realmente, temos dados para uma análise abrangente de 190 países e jurisdições, de onde o lucro está sendo transferido, quem está ganhando e quem está perdendo. É isso que dá a esse relatório uma perspectiva diferente de tudo que foi feito antes. A vantagem desse relatório é que ele trabalha com dados concretos que várias empresas foram obrigadas a entregar à OCDE, após muito trabalho e insistência de organizações da sociedade civil, com destaque para a Tax Justice Network. Alex, qual é a forma mais comum das grandes corporações cometerem estes crimes? O principal mecanismo de abuso fiscal internacional por parte das empresas multinacionais é a manipulação dos preços de transferência. São os preços das transações que ocorrem entre os grupos multinacionais. Não são transações internacionais, são intragrupo. Ou seja, o relatório mostra, com dados das próprias empresas, o que vínhamos falando há tempos. As multinacionais estão transferindo artificialmente seus lucros de um país para o outro para pagar menos tributos onde operam. A gente tem um exemplo aqui no Brasil muito conhecido, que é da Vale do Rio Doce, né? Que ela criou uma subsidiária na Suíça, que é um paraíso fiscal. E aí, o que ela faz? Ela vende todo o seu minério de ferro para China, países asiáticos,
mas ela faz isso através de uma triangulação. O minério de ferro sai daqui e vai direto lá para o destino final, China, países compradores efetivos. Mas na papelada, ela faz uma venda para a sua própria subsidiária, que fica no paraíso fiscal, e que essa, por sua vez, refatura para o cliente final lá da China ou outros países da Ásia. Ela vende a um preço muito baixo, às vezes gerando prejuízo aqui no Brasil, para não deixar lucro. E a China paga para quem? Paga para a subsidiária da Vale na Suíça. Então o lucro fica todo na Suíça. A operação que a Clay Hickman, do Instituto de Justiça Fiscal, nos dá como exemplo é chamada de subfaturamento na exportação. Assim, as multinacionais não pagam impostos em nenhum dos dois países, e o Brasil e a Suíça pedem receitas, que poderiam ser usadas para saúde pública, segurança, educação. Alex, como os super ricos enviam seu dinheiro para os paraísos fiscais? The main mechanism for international tax abuse by individuals. O principal mecanismo de abuso fiscal internacional realizado por pessoas super ricas é efetivamente a construção de um anonimato nas propriedades dos ativos e fluxos de renda, ou seja, a criação de contas financeiras ou veículos legais como fundos de empresas e fundações, através dos quais eles podem deter ativos ou renda, sem que as informações sejam visíveis ao público ou às autoridades tributárias dos seus países. Or to your tax authority back home. Abrir uma empresa offshore é um recurso estratégico para quem deseja blindar seu patrimônio. O empreendimento é criado sem a identificação dos sócios. Entre as vantagens de abrir uma empresa offshore estão a proteção dos bens, a baixa carga tributária, a facilidade para a abertura de contas bancárias no exterior e a praticidade do serviço. Tudo é providenciado pelos consultores sem sair de casa. É assim que um site de consultores tributários oferece seus serviços aos super ricos. Então tem um atravessador de dinheiro de ricos para paraísos fiscais? Sim, Dani, é dessa forma que cometem abuso fiscal. O super rico abre uma conta offshore num paraíso fiscal com uma empresa de fachada, onde não aparece quem é o beneficiário final, ou seja, o dono da conta. A partir daí, pode esconder renda e patrimônio e não contribui com impostos no país onde gera sua riqueza. E tudo pela internet, sem sequer sair de casa. E graças a escritórios de direito tributário e contabilidade que prestam serviços que facilitam esses abusos tributários. Mas, se tudo é assim tão secreto, de onde que vieram os dados do estudo sobre os ativos que os super ricos escondem? This analysis of the offshore wealth and the resulting offshore tax evasion. Temos dados de ativos financeiros de indivíduos super ricos que só se tornaram disponíveis há alguns anos. E, de novo, pela primeira vez, fomos capazes de construir uma planilha sobre detenção de ativos e de perdas de receita por países e jurisdição que vão além de qualquer coisa que poderíamos ter feito antes. That goes beyond anything that could have been done before. Now, this is data from the Bank for International Settlements. Esses dados são do Bank of International Settlements, que são as estatísticas bancárias de localização bilateral com dados de contas bancárias de pessoas físicas. Utilizando apenas a troca automática de informações tributárias entre países, tem sido possível conhecer mais sobre ativos financeiros localizados em abrigos fiscais e que não estão ligados a nenhuma atividade comercial legítima. Então quer dizer que esses valores de abuso tributário internacional, por serem baseados somente em dados já disponíveis, são, na verdade, uma espécie de ponta do iceberg. Exatamente. E à medida que mais informações forem disponibilizadas por meio de troca automática de informações, relatórios país a país, registro de beneficiários finais, o valor do abuso fiscal internacional comprovado vai aumentar. Nós sabemos que é muito pior. E essa é a razão para que multinacionais e super ricos resistam tanto à transparência fiscal e financeira.
A razão de estarmos dando esses números mais conservadores é parcialmente para dizer, este é o mínimo que é, e pode ser significativamente maior. E conforme obtivermos melhores dados, seremos capazes de ver pelo menos parte disso. Mas também porque, usando os novos dados de que dispomos, podemos fornecer informações bastante precisas sobre quais países estão ganhando e quais estão perdendo. Só para ter uma ideia de como o valor do abuso tributário internacional pode ser muito maior. No estado da Justiça Fiscal, estamos falando apenas de ativos financeiros, mas estudos prévios que consideram outros ativos estimam que os valores escondidos pelos super ricos seja de 3 a 4 vezes maior. E este relatório nos dá também uma ideia dos efeitos indiretos da guerra fiscal entre os países, como a corrida para o fundo do poço dos tributos na pessoa jurídica que ocorreu nos últimos anos. Mas a vantagem é que, por serem números atuais, exatos e públicos, é possível, a partir de agora, monitorar anualmente e cobrar ações dos governos por mais transparência e regulação desse fluxo financeiro internacional. Além de podermos cobrar a justa tributação de grandes corporações e super ricos. Você já parou para pensar na origem das palavras? E que elas podem até parecer neutras, mas foram criadas com alguma intenção? É o caso das palavras elisão, evasão e abuso fiscal. E qual que é a diferença entre elas? O Matt Conen, da ChristianAid, explica pra gente. O OCDE só usa o termo elisão fiscal, que é uma terminologia que eu acho que foi inventado pelas grandes empresas de auditoria, que eles usaram no sentido de qualquer coisa que não é completamente ilegal pode ser elisão fiscal. E o OCDE inventou também uma terminologia de elisão fiscal agressiva, o planejamento fiscal agressivo, que não tem um sentido de lei, no sentido dos direitos humanos. E o termo evasão fiscal, Mati? Eu uso o termo de evasão fiscal quando é muito certo que tem uma decisão jurídica que fala que é completamente ilegal. Mas quando não é completamente ilegal, eu uso o termo de abuso fiscal. Certo, porque só se prova ser ilegal se tiver passado por um processo judicial e o tribunal julgar ser ilegal após ter visto as provas. Mas sabemos que é raro uma autoridade tributária tentar processar grandes empresas que possuem exércitos de advogados. E qual o motivo de abuso ser uma palavra que contempla melhor as práticas das multinacionais que enviam milhões a países onde vão pagar pouco ou nada de impostos? Mesmo que esta transação pode ser legal em algum território que a gente chama um paraíso fiscal, é abusivo porque está fazendo mais difícil para coletar os impostos das grandes empresas e pessoas ricas. Então, está diminuindo o orçamento público para ajudar as pessoas, especialmente crianças e as mulheres que estão talvez numa situação mais fraca. O OCDE não reconhece o abuso fiscal. Não é uma terminologia que esta organização usa. É como se a OCDE tivesse receio de dizer que multinacionais realizam práticas abusivas. E quem fala abuso fiscal? A Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, o Conselho de Direitos Humanos da ONU e cada vez mais organizações que lutam pela justiça fiscal. O abuso fiscal é um termo que está mais baseado nas experiências dos povos, das pessoas que são mais impactados pelos estes abusos. A maioria das atividades que a gente acha são problemáticas, que causam abusos fiscais, são transações e operações pelas empresas multinacionais que talvez são ilegais, que talvez são legais, mas são legais ou ilegais nos diferentes territórios e em diferentes interpretações da lei. Direitos de crianças, direitos de mulheres, direitos para a saúde, educação e proteção social está causando efeitos que abusam direitos humanos.
Ou seja, transferir dinheiro para abrigos fiscais para reduzir o valor dos impostos, seja transferindo artificialmente os lucros ou patrimônios de maneira legal ou ilegal, elisão ou evasão, tudo é um abuso fiscal por diminuir o orçamento público e, portanto, afetar diretamente os direitos humanos. A partir de agora, só vou usar abuso fiscal, porque as palavras têm lado. E o lado do é da sua conta é o das pessoas e da natureza. Mas será que os países são afetados igualmente pelo abuso fiscal? A Laís Uchirobira, coordenadora de comunicação da Global Alliance for Tax Justice, nos conta o que o relatório mostrou. Os países de alta e baixa renda são afetados de forma muito desigual pelo abuso fiscal. Enquanto os países de alta renda perdem cerca de 8% do seu orçamento de saúde para abusos fiscais, os países de baixa renda perdem 50%. Em relação à arrecadação de impostos, os países de alta renda perdem cerca de 2,5%, enquanto os de baixa renda perdem o dobro, 5,8%. E é grave, os de alta renda representam 98% dos países que facilitam o abuso fiscal. A cada segundo, o salário que uma enfermeira ganha por ano é perdido para um abrigo fiscal. A falta de dinheiro para profissionais da saúde é uma das consequências da perda de receita dos países para o abuso fiscal cometido por várias multinacionais e super ricos. O Gabriel Casnati é coordenador de projetos da Internacional de Serviços Públicos, uma das entidades parceiras da Tax Justice Network, na elaboração do relatório anual Estado da Justiça Fiscal Internacional. Gabriel, a pandemia escancarou as desigualdades, já que houve muito mais morte por coronavírus entre os grupos mais pobres e marginalizados. De que maneira esses impactos poderiam ser reduzidos se abusos fiscais fossem evitados e esse dinheiro tivesse sido investido no serviço público? Nunca foi uma surpresa, infelizmente, o fato de que as pessoas mais vulnerabilizadas foram as mais afetadas, tanto nos países mais desenvolvidos como nos países mais pobres. Portanto, é fundamental pensar em como melhorar e aumentar a arrecadação com um combate sério da evasão fiscal e dos fluxos financeiros ilícitos que os multimilionários e as grandes multinacionais acabam cometendo para esquivar dos impostos nos países onde elas operam e geram valor. E como você acha que esse dinheiro poderia ser melhor investido? No caso, se a gente conseguisse ter esse recurso, a gente conseguiria ter evitado mortes, a gente conseguiria ter dado condições para enfermeiras e enfermeiros trabalharem? Como é que você vê isso? A gente vive num modelo aqui no Brasil em que quem usa o sistema privado de saúde tem deduções de impostos, ou seja, quem usa o sistema privado acaba desfinanciando o sistema público e os agentes privados acabam recebendo muitas isenções, incentivos diretos e indiretos tributários do governo para operar a saúde privada, ou seja, se tem um desestímulo ao financiamento do SUS e um estímulo à privatização da saúde. E daí, no caso do Brasil, a gente vê que o número de camas de UTI disponíveis no sistema privado é mais do que o dobro do sistema público. É óbvio, não existe ainda um estudo que consiga ver, por exemplo, uma comparação direta entre o investimento no PIB da saúde e o número de mortes, mas é claro que no caso do Brasil, faltou sim insumos, faltou sim profissionais e faltou sim leitos para serem atendidos. Mas de que forma os serviços públicos podem impulsionar a economia para além de só essa questão do imposto ser investido na saúde? A gente vê que países desenvolvidos da OCDE, que é chamado do Clube dos Países Ricos, o grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, tem uma porcentagem de funcionários públicos muito mais alta do que tem no Brasil, porque exatamente a pandemia acabou evidenciando da pior forma como que esse discurso neoliberal é insustentável, porque em momentos de crise, em momentos de grandes dificuldades, todas as básicas funções do Estado, as básicas funções para fazer a cidade, a região, o meio rural continuar funcionando, depende completamente das mãos de servidores públicos que ficam, muitas vezes, sobrecarregados, que não têm condições necessárias, não têm uma segurança também em caso de infecção da pandemia, tanto em relação
a desconto de trabalho, como em relação também a algum tipo de compensação por óbitos, que foi uma luta muito forte aqui no Brasil em relação aos enfermeiros e às enfermeiras na pandemia. O grande gargalo do Brasil vem exatamente desses grandes milionários, dessas grandes empresas que não pagam seus impostos devido a manobras legais ou manobras ilegais, e que com esse dinheiro a gente poderia contratar muitos mais funcionários públicos, tanto da saúde, como zeladoria urbana, vigilância sanitária, professores e outros setores. E eu acho que para além do fato de se investir em servidores públicos, que eles estejam ali e que eles possam trabalhar de maneira adequada com tudo o que lhes é necessário, tem também a questão de fortalecer a economia no sentido de que, como eles estão servindo a comunidade, a economia também pode crescer, porque as pessoas elas estão sendo bem atendidas, elas estão com saúde, elas estão bem educadas. Você pode comentar isso também? Estabilidade de emprego é fundamental para qualquer pessoa poder constituir uma família, poder constituir seus sonhos, um negócio, o que seja. Então, sem dúvida nenhuma, tem um retorno muito grande para a sociedade. E daí, usando um exemplo mais concreto, é do auxílio emergencial no Brasil, que é um universo maior de pessoas, mas menor de dinheiro por pessoa, que muitas vezes é colocado como um gasto de 40, 50 bilhões de reais por mês, mas estudos preliminares mostram que, potencialmente, o auxílio emergencial tem o potencial de gerar mais dinheiro para as receitas do país do que ele custa, exatamente por esse fator do retorno tributário e financeiro, econômico que ele acaba gerando para o país. Então, em um outro nível, o debate, eu acredito que o debate com funcionários públicos vai mais ou menos na mesma direção, e você ainda tem que acrescentar o papel social que essa pessoa vai ter para a sociedade. São muitos os problemas decorrentes de tanto abuso fiscal que identificamos ao longo deste episódio. Porém, existem soluções. São medidas que estão apontadas no relatório Estado da Justiça Fiscal Internacional. Muitas já foram abordadas antes no Ar da Sua Conta pelo nosso colunista, o jornalista Nick Jackson da Tax Justice Network. O Luciano Máximo resgata essas conversas. Vamos começar falando de boas práticas estruturantes de tributação. Nick destaca que países precisam priorizar a progressividade ao reformar seus sistemas tributários, ou seja, que quem tem mais contribua proporcionalmente mais, que os tributos sejam mais sobre renda, riqueza e patrimônio e menos sobre consumo. No passado, as organizações como FMI e Banco Mundial diriam que é necessário ter estes impostos de consumos altos e impostos de rendimento baixos, porque você quer atrair investimento e esse tipo de coisa. Mas agora estão a aprender que estas coisas de baixar sempre a taxa de imposto de rendimento sobre as empresas não funcionam. Não atrai investimento, você só perde dinheiro, perde receitas para o... Um grande problema é que os ricos podem utilizar o sistema offshore para evitar impostos. Também podem utilizar isenções domésticas para evitar pagar impostos. Então, é importante reduzir estas isenções que não têm justificação. Então, tem muitos meios para os ricos para evitar pagar impostos. Os países que são muito desiguais geralmente sofrem penalização sobre o crescimento econômico. Um sistema onde os ricos pagam nada e os pobres pagam tudo vai fazer grandes prejuízos à democracia. O povo não vai acreditar nesse sistema, vai ter muitos problemas, mas um país onde o sistema tributário é visto como justo, isto pode ajudar a democracia e a economia também. Outra estratégia citada por Nick é a tributação sobre o lucro extraordinário para grandes empresas que estão lucrando muito acima de sua média anual nesses tempos de pandemia. Um governo vai decidir o que é uma taxa de lucro razoável ou rotineira e tributam qualquer excesso acima deste nível a uma taxa especial de excesso. Este imposto não vai causar problema para estas empresas vulneráveis, fracos, mas as empresas altamente lucrativas que têm um retorno sobre capitais acima deste nível vão pagar quantias significantes. Isto recruta os fortes para suportar os fracos. Este é um princípio muito importante que temos que ter em conta nesta situação agora de crise.
Nick relembra ainda o ABC da transparência financeira e tributária da Tax Justice Network, como mais uma série de opções para combater abusos que corporações e super ricos cometem. Entre as ações desse ABC estão a troca automática de informações tributárias, o registro público de beneficiários finais com o fim do anonimato ou do sigilo de propriedade de ativos, prestação de contas financeiras e tributárias de multinacionais com relatórios país por país. Também é importante a aplicação de contramedidas aos países mais poderosos e mais permissivos com paraísos fiscais, por exemplo. Dentro desse ABC, Nick começa com o fim do anonimato. No momento é possível em muitos países criar, por exemplo, uma empresa ou outro veículo como um trust, ou parceria ou foundation. E estes veículos podem possuir ou controlar ativos, como, por exemplo, contas bancárias, ou iates, ou apartamentos, ou um cavalo, qualquer coisa pode ser. Então, estes veículos são proprietários destes ativos, mas podem esconder o verdadeiro proprietário desses ativos. Então, temos que quebrar este sigilo, tem que quebrar esta possibilidade de esconder quem é o proprietário destes ativos. Trilhões de ativos no mundo estão escondidos. E também estamos a pressionar para que estes registros de propriedades de ativos são disponibilizados ao público para ajudar a transparência. A segunda medida do ABC defende que corporações internacionais prestem conta com relatórios por país. Country by country reporting, que em inglês quer dizer a prestação de contas país por país. Então, tem que desfazer este número global para todos os lucros, para os impostos, todas as coisas que tem que publicar. O McDonald's faz tanto lucro, paga tantos impostos, tem tantas vendas. Em França, tem tantos lucros, etc. Em Venezuela, em cada país. Então, se isto acontece, vamos ter muito mais transparência, porque os cidadãos de um país vão saber o que multinacionais estão a fazer em seu país. Por fim, diante dos problemas de abusos tributários, Nick sugere contramedidas focadas nos países mais poderosos. O que precisamos é reconhecer que uma grande parte destes paraísos fiscais são países poderosos, como Estados Unidos, que é um grande paraíso fiscal, Grã-Bretanha, que tem uma rede de paraísos que são controlados de Londres, as Ilhas Cayman, por exemplo, British Virgin Islands, Bermuda, todos esses paraísos fiscais são controlados pela Grã-Bretanha. Então, quando estamos a pensar em contramedidas, é necessário começar a pensar em estes países grandes. Estes são os países que causam os problemas mais grandes. Luciano Máximo é da sua conta. O abuso fiscal internacional cometido por corporações multinacionais e super ricos retira dos países receitas importantes para financiar a saída das crises sanitária, econômica e social com a Covid-19, além da crise climática. Mais transparência fiscal, maior cooperação entre os países e solidariedade é o que precisamos nesse momento. Não é mais possível adiar. É tempo de multinacionais e super ricos contribuírem com tributos para uma retomada econômica que preserve o meio ambiente e garanta os direitos humanos. Que esse relatório anual sirva como instrumento para o monitoramento, prestação de contas pelos governos e aprimoramento dos mecanismos por um melhor estado da justiça fiscal internacional. No episódio 19, lançamos um desafio aos nossos ouvintes que quisessem concorrer ao livro Donos do Mercado. Era preciso fazer uma selfie segurando um cartaz que demonstrasse indignação às práticas de abusos tributários de Carrefour e Pão de Açúcar, postar no Twitter e marcar o __ da sua conta e o joio e o trigo. E os vencedores são as arrobas Marise Elerati, _Belevidrich e Chilenbeats e o @Klaus_Vidrich. Parabéns para vocês que ouviram o episódio 19 e fizeram direitinho a lição de casa. A gente entra em contato para o envio do livro e agradece muito a participação na campanha Chega de Abuso Tributário.
O É da Sua Conta, de dezembro de 2020, contou com a coordenação de Naomi Fowler e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço, desejando força para seguirmos enfrentando esse período também no fim de ano e até o próximo! Muita força! E se estiver no Brasil, que as festas de fim de ano aconteçam, mas em casa e sem aglomeração. Até o próximo ano!